3, 2, 1. E aí, jovens? E aí, meus jovens? Bom dia, né? A gente vai soltar o vídeo para vocês de novo, perto do horário aí do meio-dia no Brasil. Então, bom dia, boa tarde. A gente tem recebido vários comentários aí já no nosso primeiro vídeo, né? Sobre o que vocês querem ver na sequência. Mas antes da gente se aprofundar em cada tema desse, né? Mais propriamente dito, a gente estava conversando aqui que muita gente não conhece ainda, de fato, o que é o visto EB3, né? Por que ele existe? Então, eu acho que é importante a gente esclarecer o motivo pelo qual ele existe, para que você consiga entender por que ele foi criado e como você pode se encaixar ou não nele, né? Por que faz sentido para o governo? Por que faz sentido para as empresas? Por que pode fazer sentido para você ou não esse visto, né? Que além de todas as vantagens que a gente já conhece, de ele dar o tão sonhado Green Card, te dar o Social Security, te torna um residente permanente, mas tudo isso está atrelado a não só aos privilégios, mas a deveres também. Então, é importante que a gente entenda que é um processo de imigração complexo por um sentido, né? Então, primeiro de tudo, por que ele existe, né? Por que o visto EB3 foi criado? O governo americano é bonzinho e criou uma forma de conceder green card para qualquer pessoa, mesmo sem ter nível superior, porque não exige essas exigências, não tem essas exigências, né? Não exige a proficiência no inglês, não exige um TOEFL, por exemplo, né? Que você comprove que você tem proficiência em inglês. Por que o governo criaria um visto como esse, né? Então, a gente vai abordar os porquês, né? Se você tem esses motivos, você vai entender. Se existem essas perguntas, você vai entender por que elas foram respondidas através do visto, né? Então, por que faz sentido para o governo, né? O governo identifica e ele sabe que existe um déficit de mão de obra para determinadas áreas. E antes que eu continue, é importante a gente saber que existem dois tipos de EB3, ok? O EB3 Skilled e o Unskilled. Nós vamos abordar aqui basicamente sobre o Unskilled, que é o que a gente fez, é o visto de EB3 que não exige qualificações profissionais nem de inglês como pré-requisitos para que você possa aplicá-lo, ok? Então, essa é a primeira coisa. A gente está tratando do visto EB3 Unskilled. E outra coisa, nós não somos advogados nem paralegal. Isso é a nossa visão ao longo do processo que a gente acabou identificando esses pontos, ok? Então, como um aplicante, como alguém que participou de todo esse processo, eu vou passar a nossa visão mera e simples. A gente está contando o nosso a nossa estudo de experiência, caso, né? A nossa experiência. Sim. É uma narração da nossa experiência. Que pode fazer sentido para você. Exato, né? Não é nenhum conselho jurídico, nem um conselho migratório. Sim. Então, por que na minha visão, foi criado o visto EB3 Unskilled, por exemplo, que ele não exige a qualificação? Pelo simples fato de que é muito fácil você, ao chegar aqui, ou até mesmo em pesquisa pela internet, você identificar que existe um déficit de mão de obra gigante para determinadas áreas de trabalho, né? Principalmente as áreas de trabalho que requerem um esforço físico maior, né? Como landscape, limpeza residencial, limpeza industrial, limpeza hospitalar, operação de maquinário de fábricas, limpeza de produtos alimentícios, né? Processamento de produtos alimentícios como frango, carne, vegetais, enfim, toda essa área demanda de um volume de mão de obra muito grande, muitas pessoas, e não tem trabalhadores dispostos suficientes aqui no país
para trabalhar. Então, Exatamente. para atender a demanda. Então, por que que o governo cria esse visto? Porque é mais interessante para o governo que entrem imigrantes aqui, que eles sabem que serão essas pessoas que vão trabalhar nesse tipo de serviço inicialmente, né? Pessoas Entrem legais, as né? pessoas legais aqui, porque Que essas pagam pessoas arrecadarão impostos. As empresas que trazem essas pessoas para cá, os sponsors, vão, além de ter a sua mão de obra preenchida, que é o necessário para que a economia flua, elas vão pagar imposto sobre esse trabalhador e o trabalhador também vai pagar imposto em todas as outras coisas. Então, é mais interessante trazer as pessoas para trabalhar dessa forma do que simplesmente facilitar que a fronteira não tenha tanta barreira e tudo mais e as pessoas entrem aqui de qualquer forma, né? Então, eles fazem alguns filtros para que as pessoas venham, mas é interessante você saber que a maioria dos pré-requisitos e das dificuldades do processo vão ser voltados para a empresa, não para você, né? Porque as exigências, no caso do EB3 Skills, as exigências para nós como aplicantes são quase nenhuma. Já para a empresa tem que provar que ela precisa ou que ela pode manter aquele número de funcionários que ela está trazendo para cá. Então, a gente falou da parte do governo. Por que faz sentido para as empresas, né? Na minha visão. Porque a gente acabou de falar, não tem mão de obra suficiente, né? Se não tem mão de obra suficiente e o governo permite que ela faça esse processo, né, de trazer mão de obra para cá, eles algumas empresas que acabam conhecendo esse tipo de visto através, muitas vezes, do trabalho das consultorias que apresentam para as empresas essa possibilidade, muitas vezes elas nem conhecem, as empresas aceitam, então começam o processo, existe todo um preparo da empresa antes mesmo de começar a aplicar para os novos trabalhadores. Então, assim, muitas vezes você vai procurar uma consultoria que faz esse papel de organizar essa parte burocrática, né? E ela vai ter alguns empregadores, né, que estão dispostos a fazer entrevista com você e muitas vezes você faz uma entrevista com um empregador e não tem a sua LC, né, que é a sua Label Certificate, é a sua, tipo, o primeiro passo do processo aplicada logo de início. Por quê? Muitos empregadores precisam passar por um processo chamado Prevailing Wage. Todos eles. Todos eles, anualmente, eles têm uma janela que, por exemplo, vamos detalhar um pouco mais aqui. A empresa, através da consultoria, descobriu que pode fazer esse processo. Então, o que a empresa vai falar para o governo, para o Departamento de Trabalho, né, o famoso DOL? Olha, eu tenho interesse de trazer mão de obra estrangeira para trabalhar aqui na minha empresa. Então, o DOL vai dizer, ok, quantas vagas você crê que está precisando? A empresa vai dizer 20 vagas, por exemplo, 30 vagas, 50 vagas. E o DOL diz, ok, mas antes da gente aplicar para essas pessoas fora do país, a gente precisa tentar captar essa mão de obra aqui. Então, o Departamento de Trabalho vai pegar toda a documentação da empresa e vai dizer, olha, você precisa durante 3, 4, 5 meses divulgar essas vagas que você tem de trabalho nos sites de busca de emprego aqui, Indeed, Google, Facebook, o seu site da empresa, jornal. Você precisa divulgar essas vagas e depois desse período a gente vê quantas você conseguiu preencher, quantas não preencheu e a gente vai permitir que você comece a aplicar a documentação desse pessoal que você vai fazer entrevista e etc e tal, fazer o recrutamento para começar o processo. Então funciona basicamente assim, o começo do processo da empresa. Então, depois que ela está aprovada nessa etapa, que ela tem uma janela de mais, sei lá, 6, 8 meses para aplicar todas as documentações das pessoas que ela vai entrevistando, aí sim, você vai ter a sua LC protocolada na sequência que a consultoria que você escolheu vai fazer, né? Essa é a primeira etapa. Só que é importante você saber que esse processo, ele
depende basicamente da empresa, do seu sponsor. Ele estar disposto o suficiente para passar todo o período do processo respondendo e enviando as documentações que são necessárias, são requeridas, né? Porque vai chegar um determinado momento que o departamento vai pedir mais informações para ele de capacidade financeira, de impostos, de tudo, da saúde financeira da empresa, e aí, isso a gente chama de RFS, né? São requisições, são auditorias, são requisições de documentos adicionais, digamos assim, para comprovar que ele está capaz de trazer esse grupo de trabalhadores para cá. Então isso pode fazer o processo se estender um pouco mais ou ser mais rápido. Não existe uma fórmula, não existe uma receita de bolo para isso, né? Então é importante você ter ciência de que quando você aceita participar de um processo como esse, a consultoria nem sempre ela vai ter o domínio de tudo da situação. Ela vai te ajudar a nortear as etapas que estão sendo feitas. Preencher documentação, basicamente, atender aos prazos esse é o serviço necessários. Esse é o serviço da consultoria. Mas assim, uma vez que o seu processo entra no departamento de trabalho, ou mesmo depois dentro do próprio departamento de imigração, é uma coisa que já sai do controle de qualquer pessoa, né? É uma coisa que vai depender do tempo deles, do processo deles para ser concluído. Sim, então é importante o pessoal ter ciência, e isso eu não escutei falar no início do meu processo, de que você praticamente não tem domínio sobre ele, ok? Então, assim, muitas vezes nós brasileiros, a gente gosta de ter o controle da situação, a gente gosta de ter a resposta na hora que a gente solicita e tudo mais. Isso é uma outra questão que o americano geralmente não trabalha assim. O americano deixa o fluxo das coisas correrem e ele vai te pontuando aqui e ali sobre como está acontecendo. A Radassa tá falando melhor do que tu, Henrique. Se garantiu, agora é a tua vez. Vai. Tira a mão dos bolsos. Tem dinheiro aqui? Olha pro celular. Me empresta aí. Então, gente, esse aqui são o restante da turminha. Ontem vocês viram ele. Esse aqui é o Henrico, tem 5 anos. Vai fazer 6 agora, né? Radassa tem 3 anos. E o Henrique já tá na escola, falando inglês aí. Diz ele que é com a boca, mas é pelos cotovelos. Começou em agosto, né? E vai estudar. Ele não sabia muito inglês, mas agora... já fala como se tivesse Quando eu quero saber alguma coisa, eu digo assim, Henrique, o que significa isso? Aí ele traduz pra mim. Né, E quando o papai faz alguma coisa errada, eu fico assim, pai, é assim, desse jeito. Da gente. Eu mereço. Mas é isso, gente. Lembrando, como é que fala, Dadá? Se inscreve no canal e dá o... Joinha. Como é que faz o joinha? Como é que faz o joinha? Joinha. Não, esse aí é paz e amor. Esse aqui é o joinha, assim, ó. Isso é um dinossauro. Para. É isso, gente. Tchau.